vamos se encher da presença de Deus. Vamos se encher da presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre questões religiosas. Duas coisas, né? Eu não sei se vocês viram que aquele profeta do arrependimento, que se diz o Elias e o Moisés nos últimos dias, ele esteve lá e foi então elaborado um arrependimento de Maduro e pedir perdão pela corrupção e arrogância. Aí, olha a reportagem, vamos lá. Nicolás Maduro realiza ritual religioso para pedir perdão pela corrupção e arrogância. No Palácio Miraflores, o presidente da Venezuela participou de um ritual religioso conduzido por um grupo de pastores evangélicos em um gesto simbólico para pedir perdão pela corrupção, arrogância e fracasso do seu governo. A cerimônia realizada na sala da Casa Presidencial foi registrada em um vídeo e circula amplamente nas redes sociais. No vídeo, Maduro aparece de olhos fechados, acompanhando atentamente a oração dos pastores que, em diversos momentos, com lágrimas nos olhos, pediram perdão por atos corruptos e outras falhas cometidas. O pastor Henrique Villalba, liderando o grupo, destacou-se ao ajoelhar-se e segurar a bandeira da Venezuela, implorando pelo perdão de Deus e das transgressões. Você diz que se seu povo se humilhar e reconhecer e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor perdoará o pecado e curará a terra. Perdoe-nos, perdoe-nos. O presidente Maduro, usando uma estola nos ombros, declarou o Palácio Miraflores como a casa de Deus do povo de Cristo. Além disso, anunciou a criação do Dia do Arrependimento e da Esperança em Cristo, a ser celebrada anualmente no dia 15 de junho como uma data para reflexão e renovação espiritual. A iniciativa de Maduro ocorre em contexto de crescente pressão interna e externa sobre o seu governo, acusado de corrupção e violação dos direitos humanos. Recentemente, em 16 de abril, Maduro ordenou o fechamento da embaixada e consulados venezuelanos no Equador, em solidariedade ao México, que protestava contra a invasão das autoridades equatorianas à embaixada mexicana em Quito. Além disso, Maduro trocou o ministro da prisão devido a uma greve no sistema penitenciário, destacando a tensão e os desafios enfrentados pelo seu governo. Os pastores, continuando suas súplicas, pediram a Deus pela restauração e transformação da Venezuela. Perdoe-nos, precisamos de ti. Visite a Venezuela, restaure, transforma, reviva esta nação. Você disse que o meu povo se humilhar. O evento foi transmitido pelo Canal 8, canal oficial do governo, e divulgado em suas redes sociais, gerando diversas reações entre os venezuelanos. A declaração do Dia do Arrependimento e da Esperança é vista por muitos como uma tentativa de reconectar-se com a população em um momento de crise e busca de um novo caminho para a nação. Irmãos, tá aí, né? A gente pode olhar para isso e pensar que não aconteceu nada, como pode ter acontecido tudo. Então, vamos esperar as próximas... Como é que fala? Os próximos capítulos dessa história, né?
Foi o que eu profetizei ao JB aqui no Brasil. Eu falei, não é tempo de paz e prosperidade, mas de arrependimento. Então, eu digo que para Deus nada é impossível. Muita gente acha que isso foi uma estratégia política. Não sei se vocês viram o vídeo, mas está aqui, ó. Tú dices que si tu pueblo se humilla, si tu pueblo se humilla, si reconoce, si se arrepiente, si confiesa su pecado, tú oirás el clamor, tú perdonarás el pecado, tú sanarás la tierra. Perdónanos porque nos fuimos detrás de dioses extraños. Perdónanos porque adoramos dioses, Señor, que no eras tú. Perdona nuestro pecado, nuestra inmoralidad, nuestra corrupción. Perdona nuestra soberbia. Tú dices que al altivo y al soberbio tú lo miras de lejos, pero que tú das gracias, Señor, al humilde. Hemos venido aquí a decirte, perdónanos. Te necesitamos. Visita Venezuela, que te necesitamos a ti. Reconocemos nuestra falta, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, las consecuencias. Perdona nuestro corazón duro, soberbio. Perdona la hechicería. Perdona, Señor, la inmoralidad. Perdona todo lo que hemos hecho que te ha ofendido, que te ha entristecido. Perdona toda palabra necia. Perdona toda mala actitud, toda ego. É forte, irmão. Aí tem muita gente que está dizendo que é teatro. Mas eu vou dizer algo aqui, irmãos. Antes ele não tivesse recebido esses pastores lá. Que aí ou ele cumpre, ou o juízo de Deus se torna mais pesado ainda, por ele querer usar as coisas de Deus ao seu favor, né? Então, para muita gente, pode ser apenas um teatro, mas pode haver. Irmão, se Manassés se converteu na Bíblia, e se você nunca estudou a história de Manassés, quem é Nicolás Maduro perto de Manassés? Quem é Nicolás Maduro perto de Manassés? Então, se houve perdão para Manassés, que ofereceu seus filhos a Moloque, que levantou idolatria em todo Judá, e na prisão ele se arrependeu. Então, assim, agora, veja, foi transmitido na televisão, que é estatal, o governo controla a mídia, né? Então, assim, eu digo para vocês que nada pode ir contra a palavra de Deus. E eu creio. Você vê, ele declarou o Dia Nacional do Jejum. Eu achei interessante isso aí. Que eu não sei se vocês lembram, né? Que foi o que eu falei para o JB lá. Eu falei para ele criar no Brasil o Dia do Jejum, do arrependimento. E agora o Nicolás Maduro declarou um dia de arrependimento na Venezuela. Interessante. Mas vamos ver, a Bíblia diz que a gente observar tudo e reter o que é bom. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Como vai ser a reação agora e as atitudes dele. Mas é muito forte isso aí, irmãos. Para muitos pode não ser nada, mas eu digo que é muito forte. Muito forte. Enquanto isso, né, enquanto a Venezuela recebe, o ditador venezuelano recebe pastores e declara o dia do arrependimento, né? Vem o senhor Chiquinho com líderes religiosos de várias igrejas, e olha o que ele diz:
Jesus Cristo é o coração do ecumenismo, diz Papa Delegação da Federação Luterana. Jesus é a misericórdia divina encarnada e a nossa missão ecumênica é dar testemunho dele, afirmou o Santo Padre durante a audiência à delegação da Federação Luterana Mundial, onde foi destacado o já iminente aniversário dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Um importante gesto de fraternidade ecumênica, assim o Papa definiu a visita na manhã dessa quinta-feira, dia 20, a uma delegação da Federação Luterana, guiada pelo seu novo presidente, Bispo Henrique, e pela Secretaria-Geral. Em sua saudação inicial, Francisco escolheu as palavras do apóstolo Paulo, tiradas da carta de Romanos 15:13, e que acompanharam as recentes consultas da entidade, pedindo que Deus de esperança abençoe agora também o nosso encontro. Na verdade, enfatizou, somos todos peregrinos da esperança, como diz também o lema do ano 2025. O Santo Padre recordou que há 3 anos, quando a visita de outra delegação da Federação Luterana Mundial, refletimos juntos sobre o iminente aniversário do primeiro Concílio de Nicéia como um evento ecumênico. Irmãos, quando você estuda esse acontecimento aqui, não foi a Igreja Católica que foi se reconciliar com a Igreja Luterana. Foi a Igreja Luterana que veio se reconciliar com o catolicismo. E isso daqui é o marco aí da unificação religiosa. Por quê? Porque se você estudar sobre reforma protestante, que surgiu de Lutero, é por isso que a Igreja Luterana é a Igreja de Lutero. Então, existiam os católicos e os luteranos após a reforma. E aí você vai entender que foi milhares de cristãos que se rebelaram contra a Igreja Católica que foram mortos. Veio as cruzadas, veio as perseguições, veio um monte de crente sendo queimado. Lutero foi perseguido, muita gente morreu por causa de Lutero. E agora você vê a Igreja Luterana, a igreja que foi a precursora de uma mudança comportamental religiosa, ressurgindo a Igreja das Cinzas. Você vê que agora as duas igrejas estão unidas, né? Então, é algo assim que a origem do movimento protestante foi a Igreja Luterana, foi Lutero. E agora, novamente, a Igreja Católica e Luterana estão de mão dadas. Então, é algo assim inimaginável. Amém, Manguaciara. Iguacirana. Vocês estão entendendo? E aí existem questões que eu nem vou entrar no mérito teológico, porque tem gente que se arrepia todinho, né? Que é o que foi a igreja reformada por Lutero. Só não teve idolatria, mas o formato religioso é o mesmo. Então, nem vou entrar no mérito, porque tem gente que vai ficar doido. Iguacirana.